E vem conferir a análise do segundo episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. E lançou o segundo episódio da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Episódio esse que começou de uma forma diferente do que eu esperava. Porque da forma que o primeiro episódio terminou, a gente imagina que o segundo episódio vai começar de duas formas. Ou ele vai começar já com as lutas que terminaram o primeiro episódio, ou vai terminar focando no Fujigoro, que é o novo personagem que foi apresentado, que é a virada do primeiro pro segundo episódio. E nenhum dos dois acontece. Na verdade, a gente já começa com o Geto naquele prédio, num dos prédios que ele destruiu, fazendo um chá e levando para a sala principal. Quando ele chega lá, a gente percebe que ele já acabou sua luta e está torturando um daqueles inimigos que está ali. Inimigo esse que fala que não vai revelar os segredos para ele, porque ele confia muito que o seu amigo que está lutando contra o Gojo vai ganhar a luta. E a gente espera ver a luta do Gojo, algo que também não acontece. Porque nesse momento, o Geto recebe uma ligação dele, mostrando que o Gojo também já destruiu seu inimigo. E essa é a introdução do episódio. Eu esperava que tivesse uma cena de ação, uma sequência de ação grande, mas mesmo assim, começou de uma forma interessante. Pelo menos mostra o método deles, métodos que não são tão tradicionais como eu esperava. Principalmente porque o Geto usa bastante tortura para poder revelar o que seus adversários querem fazer. A partir daí, aí sim a gente vai pro personagem que eu achei que iria começar o episódio, o Fujiguro. E aí eu queria falar um pouco sobre o primeiro e o segundo episódio de Jujutsu Kaisen, antes de continuar essa análise como um todo. Porque assim, o primeiro episódio de Jujutsu Kaisen, ele tem uma função narrativa muito interessante e visível, que é apresentar qual é a dinâmica, qual é a história e qual é os personagens que a gente vai acompanhar a partir de agora. Porque eu tenho certeza que todo mundo que não leu o mangá assim como eu, esperava que essa segunda temporada começasse a partir do que a primeira temporada terminou. Mas não é isso que acontece. A gente vai direto para um flashback. Um flashback onde a gente vai acompanhar a história do Gojo, do Geto, da Shoko, da Mei Mei. Então a partir daí a gente vai ver meio que um flashback desses personagens. Ver um momento importante da história deles que mudou o rumo da história daqueles personagens. Então, o primeiro episódio como um todo é focado muito mais em mostrar qual que vai ser a dinâmica dessa temporada, qual é a relação daqueles personagens, qual é a química entre eles, como que funciona a dinâmica entre eles. Essa é a função do primeiro episódio, realmente focar nos personagens que a gente já conhece, mas mostrar como que vai ser a dinâmica deles, como que vai ser a dinâmica dessa temporada. E esse segundo episódio, ele é focado mais em apresentar os novos personagens que vão ter bastante importância na temporada. Aí sim, mostrar quem são eles, qual é a personalidade deles, o que eles vão fazer a partir daqui. E por isso que a gente vai ter muito tempo, muito do Fujigoro, que eu vou falar a partir de agora. O começo dele, se você for ver tudo que apresentam o personagem, desde o cenário que apresentam ele até o final da cena, é muito pra, nos detalhes, apresentar quem é esse personagem pro povo. Mostrar que ele é um cara que não se preocupa muito com o que ele tem em questão de posse, porque ele é alguém que não tem sorte nas apostas, mas mesmo assim continua apostando em corrida de barcos, mesmo sabendo que a chance dele perder é muito grande. Querendo dizer muito que a personalidade desse cara é de alguém que se arrisca muito e é alguém que realmente não liga se vai perder ou ganhar. Ele gosta daquela aventura de ele poder ter essa chance de ganhar ou perder. A partir daí, o seu contratante vem e começa a conversar com ele. E quando ele começa a conversar com ele, a gente aprende um pouco mais sobre o personagem. Vê que ele não é um cara tão explosivo, vê que ele não é um cara que realmente vai fazer, não tem todos os planos na sua cabeça, mas mesmo assim, ele tem um plano. E a partir daí, a gente sabe como vai funcionar o plano dele a partir de agora. Que seria, ele sabe que o Gojo é mais forte que ele. Ele sabe que o Gojo dificilmente ele conseguiria lutar mano a mano com ele. Então ele vai contratar várias pessoas que vão ficar aparecendo e enfraquecendo ele, para quando ele aparecer para realmente lutar contra o Gojo, ele conseguir derrotar ele com uma certa facilidade. Ele não ter risco de derrota. E a cena fica focada muito nisso. Mais uma vez, nessas duas primeiras cenas, vale destacar a animação. Ela tá um pouco diferente do primeiro episódio, tá menos com aquela estética que tinha e uma estética mais próxima da primeira temporada. Mas mesmo assim, eu gosto bastante de como eles usam as cores nesse começo, usando bastante a ideia de como se fosse um dia nublado. Isso ajuda bastante a criar um clima diferente. E como eu falei, essa cena como um todo do Fujiguro, a cena inicial, é muito interessante pra gente conhecer os personagens, conhecer a personalidade sobre ele e saber qual é o plano dele. Uma outra coisa pra fechar essa cena é que é muito interessante que o seu contratante menciona o Megumi. Não é uma cena que vai ter um grande destaque, mas pro público é muito interessante, porque assim, destaca mais uma vez que ele tem uma ligação com o Megumi, mesmo a gente como público não sabendo se ele é pai dele,
dele, irmão dele, primo dele. Mesmo assim, é muito legal saber que estão fazendo essa ligação como um todo. A partir daí, a gente volta pra dentro do quarto, onde o Geto, o Gojo, estão cuidando da principal pessoa que eles têm que salvar ali, que seria a Riko. E aí entra mais uma vez no que eu acabei de falar do Fujigoro. Ela é uma outra personagem fundamental para essa temporada. Então, a gente precisa conhecer mais sobre ela. E o cenário serve exatamente para isso. Para em poucas falas, em poucos detalhes, a gente conhecer mais da personalidade dela e saber quais são os objetivos dela. A gente sabe que ela vai ter uma função muito importante no mundo dos feiticeiros. A gente sabe, mais uma vez, que a gente vai ter uma importância muito grande em relação ao que ela vai ter que fazer naquele mundo. Então, a partir daí, a gente conhece que ela é uma garota um pouco mimada, ela é uma garota que tem a vontade de viver a vida dela como uma pessoa normal, mesmo ela não conseguindo ter isso. É uma sequência que envolve bastante piada, é uma sequência que envolve bastante em relação ao carisma dos personagens, para poder mostrar a dinâmica entre eles, e ao mesmo tempo a gente conhece mais uma personagem super importante, que seria a personagem da Kuroi. E como eu falei, a partir daí, a gente conhece um pouco mais da personagem, ela fala uma frase e ela fala que ela quer ir pra escola, e aí ela vai pra escola a partir daí. De novo, é uma sequência que você conhece um pouco mais da personagem da Riko, através das suas falas, dos seus trejeitos, e o jeito que ela meio que age, pra você conhecer um pouco mais do que ela vai ser a partir daqui. Uma coisa que eu esqueci de falar na parte do Fujigoro, e vale destacar aqui, é que ele é um assassino de feiticeiros. Uma informação que a gente não tinha no primeiro episódio, e obviamente passou muito rápido, e aqui ele é chamado assim, assassino de feiticeiros. Então em algum momento eu espero que mostre ele realmente lutando contra outros feiticeiros, um flashback dele, dentro do flashback talvez, porque eu queria ver mais dele lutando contra outros feiticeiros, mostrando a grandeza do seu poder de luta. A partir daí a gente chega na metade do episódio, e quando volta, a gente já volta pra escola. Na escola, o Geto, a Kuroi e também o Gojo estão discutindo o que eles deveriam fazer ali, qual seria a solução, porque a Riko não quer a presença deles perto deles. É uma sequência que eles ficam discutindo, tem boas piadas, a animação tá fluindo muito bem. Você vê que a animação, de novo, nesses pequenos detalhes, como na cena que eles estão nesse saguão, como essa cena inicial, você vê que a animação tá diferente do primeiro episódio, apesar de manter uma estética diferente da primeira temporada, até que o Geto percebe que tem uma presença demoníaca ali e eles vão ter que ir atrás dela para salvar ela. Depois disso, a gente vê mais uma vez o Fujigoro, tá mais uma vez apostando em corrida de barco. É uma sequência interessante, de novo, pra gente conhecer mais do personagem, conhecer um pouco mais da dinâmica dele, como ele trabalha muito com a ideia da sorte. E aí, depois que termina essa sequência dele, que é interessante, de novo, pra gente conhecer o personagem, eu acho que essa sequência, a direção não funcionou muito bem no que ele queria fazer, porque tem uma cena que um homem no bar tromba com ele e tenta encarar ele. Essa sequência inteira era pra gerar um medo e uma apreensão na cena, era pra você pensar, em qualquer momento ele pode matar todo mundo que está aqui, mas não é isso que acontece. Na verdade, é uma cena que ela é interessante, a ideia de brincar com a corrida, com a personalidade dele, como ele é um cara que muda muito de um minuto pro outro, assim como a corrida pode mudar, é interessante, mas eu acho que o clima que eles tentaram criar aqui de medo e apreensão de um cara super poderoso, está num bar cheio de gente, pode matar todo mundo, eu acho que não funcionou tão bem. A partir daí, cada um vai para um lado, e o primeiro lado que a gente vê é o lado do Geto. O Geto tem uma sequência de ação interessante, de um cara que também consegue invocar demônios contra ele. É uma sequência rápida, uma luta rápida, até porque esses primeiros personagens que aparecem não são tão fortes assim. Então, ou o Geto, o Gojo são muito fortes, que também é uma possibilidade. O Geto acaba usando suas transformações, seus monstros ali na luta. Tem uma sequência muito boa, onde um dos monstros passa, o grande vilão dele nessa parte, passa pela janela e ele vê a vida pelos olhos. Eu gostei muito da direção e como ela brincou com isso, porque você que tá vendo não entende o que tá acontecendo ali. Se ele tá tendo um flashback, se é alguma coisa de magia, mas até que no final você percebe que ele tá vendo a vida antes dele morrer. É a vida pelos olhos, né? Um pequeno flash da sua vida antes de você morrer. Ele luta contra o Geto e é uma luta também bem animada. Isso eu queria elogiar. Eu gosto muito de como o Jujutsu Kaisen, desde a primeira temporada, brinca com as sequências de ação. Como ele brinca com uma câmera parada, mas com muita movimentação dos braços. Ele não brinca com a movimentação do personagem, e sim com a movimentação dos braços. Isso traz uma ação diferente, mas que gera um dinamismo muito interessante. Ele também consegue alongar a cena na hora que tá na parte da câmera, para poder deixar a cena com um envolvimento maior. Parece que a luta tá mais tem mais dinamismo, e isso me agrada muito. É uma luta que no começo é legal ver as invocações, a ideia de passar a vida pelos olhos é interessantíssima como eles brincam, mas principalmente quando tem essa sequência de ação que o
usa muitos braços, muita sequência de braços, eu gosto muito de como o Jujutsu brinca com isso, porque dá um dinamismo muito interessante, sem que a animação tenha que ficar cortando o tempo inteiro. Uma coisa que eu queria elogiar muito é que normalmente quando um vilão aparece em cena e ele tá pensando como ele vai parar um outro personagem, normalmente a câmera fica estática e ele fica só pensando. Isso eu acho uma ideia muito ruim, uma ideia ultrapassada para animação, até preguiçosa. Aqui em Jujutsu Kaisen eles usam uma ideia diferente, eles colocam pequenos quadros como se fossem cartunescos para ele ir pensando em várias ideias. Você não precisa forçar tanto na animação, fica meio estático, mas ao mesmo tempo que não fica só estático, parece que tem algo a mais. Eu também gostei bastante disso. Uma coisa que eu queria elogiar da animação também como um todo seria a mudança de cor. Se a primeira parte fica muito no cinza, no preto e no escuro, aqui eles usam muito mais as cores do azul, do verde, também muito do amarelo, porque tá num dia ensolarado, num lugar que é muito mais de igreja, um lugar onde realmente tem uma ideia mais de algo religioso, algo que o sol chama mais atenção. E aí a partir daí, o Geto ganha da sua luta e a gente vai acompanhar o Gojo na sua parte. Ele chega ali na catedral onde a Riko está, tem uma sequência de piadas que é legal, é divertida, um humorzinho que Jujutsu Kaisen tem que fazer. O Gojo é um personagem muito carismático, então essa piada, esse tipo de piada, e a forma como colocam ele em cena, funciona muito bem. Ele foge com a Riko, a gente acaba vendo mais uma vez a Kuro em ação. Ela luta pela primeira vez, é legal ver, de novo, eles usam muito bem a câmera, eu gosto como a câmera sempre coloca os golpes, as coisas muito próximo da tela, colocando como se fosse algo que realmente tem um impacto. E os detalhes na hora que dá um impacto também chama muita atenção. A partir daí o Geto aparece e esse novo vilão que tem um saco de pão na cabeça acaba seguindo o Gojo quando ele foge deles. Ele usa clones para lutar, tem uma sequência de ação interessante entre o Gojo e esse cara, e a partir daí ele vai usar o seu estalar de dedos, ele não consegue, e a partir daí o Gojo ele olha pra Riko, que ela tá usando no colo dele o tempo todo, e ele fala que a Kuroi foi sequestrada e o episódio acaba. Só queria falar um pouco sobre a sequência final do Gojo. Uma coisa que eu acho que, apesar de eu gostar, eu sinto um pouco de falta nesse episódio, principalmente nessa parte, é uma sequência de ação mais envolvente em alguns pontos. O Gojo, ele tem um estilo de luta diferente dos outros. E Jujutsu Kaisen tem uma coisa muito boa que é, cada personagem tem um estilo de luta. Então a animação pode brincar de uma forma diferente. Tirando a Kuroi, que realmente tem um estilo mais único de luta, que é uma coisa mais simples, o Gojo e o Geto têm lutas muito diferentes. Nesse ponto, eles brincaram muito bem com a luta do Geto. Já a luta do Gojo é o problema, e eu acho que o Gojo, em questão de luta, é um problema para a temporada como um todo, porque ele é um personagem muito poderoso, o poder dele é muito grande, então, ou você trabalha muito bem ele, ou as lutas deles vão ficar um pouco sem graça. Por exemplo, o Gojo luta no filme Jujutsu Kaisen Zero, e a luta dele lá funciona muito bem, porque a luta é muito bem feita. Agora, nessa luta aqui, ele é legal de se ver, é legal vendo ele poder, e você gosta do personagem, mas eu espero mais dinamismo na luta dele. Mas isso não estraga o episódio, que eu achei mais um episódio excelente. No fim, o primeiro episódio de Jujutsu Kaisen é incrível, é muito bom, é um excelente começo de temporada, onde entrega totalmente na parte técnica, na parte da história e consegue apresentar muito bem o universo como um todo e os personagens que a gente vai acompanhar a partir daqui. Esse segundo episódio eu acho tão bom quanto. Ele consegue manter o dinamismo bom dos personagens, ele consegue manter a qualidade da animação, a qualidade da história e apresentar os novos personagens. Eu quero saber mais da Riko, eu quero saber mais do Fujigoro, eu quero ver mais desses personagens. Então, dois primeiros episódios excelentes, que uma temporada que começa num nível muito alto. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou desse segundo episódio de Jujutsu Kaisen? Você gostou ou você não gostou? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.